quais as condições que são impostas pelo pecado, está lá em letras pequenininhas, que você não lê e eu também não leio. Mas nós precisamos ler, precisamos estar atento a isso. O primeiro texto é esse aí de 1 João. Nós lemos verso 6, se dissermos que temos o que mantemos comunhão com Deus e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A primeira condição que o pecado te oferece é quebra de comunhão. Qual é a primeira coisa que uma pessoa faz quando ela está andando em trevas? Quebra a sua comunhão com Deus e em seguida com a igreja. Quando a pessoa ela pensa em sair da igreja, a primeira coisa que ela já abandonou foi quem? Mas ela não percebe, porque está em letras minúsculas, ela não consegue ver isso, ela não consegue perceber isso. Mas o pecado nos traz essa condição. Então, a primeira condição imposta pelo pecado é a quebra de comunhão com Deus. Não importa com quem você pecou, não importa o que você fez, porque todo pecado, primeiro você pecou contra Deus. Não importa qual seja. Fiquei com raiva. Pecou contra quem? Pecou contra Deus. Fez isso, pecou contra quem? Pecou contra Deus. Todo pecado, irmãos, ele começa primeiro em Deus, e essa quebra de comunhão com Deus é perigosa, é terrível. Nos traz outras consequências. Então, quando pecamos, nos afastamos de Deus e perdemos a nossa comunhão com o Criador. E essa, irmãos, eu entendo que para mim é uma das maiores consequências do pecado. Porque essa consequência, ela leva a outra consequência. Como assim, pastor? Eu vou ler um texto para você, muito conhecido. Está lá em Salmo. Salmo 42, verso 7. Diz o seguinte: um abismo chama outro abismo. Essa condição que é oferecida, ele vai levar você ao quê? A um abismo, e ele vai levar a um outro abismo, um outro abismo, outro abismo. Então, olha só, não perca a sua comunhão com Deus. Porque se você perder a sua comunhão com Deus, meu irmão, você vai se tornar um nada do nada.